O tema da aula passada foi a história da criança no contexto social. E vimos como estabelecer, então, a relação entre a história da criança e os acontecimentos mais amplos, da cidade, do país ou do mundo. Observamos fatos que marcam a vida das pessoas no mundo em uma determinada época. E que as pessoas que vivem esta determinada época não estão imunes a esse acontecimento, ou seja, eles afetam a vida de cada uma das pessoas. Também vimos a máquina do tempo. E as possibilidades de construção dessa máquina e também o uso que a gente na escola pode fazer com as crianças, né? Boa aula! Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula hoje? Vamos lá. Vamos, Daniela. Estamos claro. empolgados. O tema da aula de hoje é a diversidade cultural. E daí? Vocês acessaram os sites, procuraram o material? Ah, a gente deu uma olhadinha já. É. Super bacana o site. Alguma coisa sim, sabe, Daniela? Ah, Mas você sabe que não dá tempo para tudo. Você sabe como é, você é professora, né? A gente É tem verdade. que preparar a aula, corrigir É. caderno, textos. E depois, não é só isso que a gente faz na vida, né? Eu tenho verdade, tripla né? jornada. É verdade. Ai, olha, Maria, eu concordo com você, sabe? Mas eu acho que a gente tem que sempre estar buscando mais, sabe? É. Não é mesmo, professora? É verdade. Levar revistas interessantes para o local de trabalho, colocar indicações de sites legais nos murais. Assim, a gente vai divulgando o material e vai trocando algumas informações interessantes, não é mesmo? Ah, Daniela, você mesmo disse que nas conversas e trocas que a gente acaba aprendendo bastante, não é mesmo? eu sempre digo e vou repetir, Glorinha. Nesses momentos informais, é um momento de aprender muita coisa mesmo. É quando a gente está aprendendo com a experiência do outro, da outra colega da escola, um professor que conta um trabalho que fez com uma turma, com um determinado aluno, com um determinado conteúdo, e você fica refletindo sobre a prática desse colega, né? E é nesse momento que a gente tem uma chance enorme de aprender e de transformar a nossa própria prática. Então, eu repito mesmo que é um momento especial esse das trocas informais, né? Legal. Você sabe, Daniela, de tanto você insistir nisso, eu fico sempre tentando descobrir o que eu ganhei com uma conversa ou que ela me foi útil, sabe? Ei, vó. Né? A gente tem que até se cuidar um pouco, né, Walter? Porque a gente acaba assim, podendo até ter uma postura meio chata, né? De querer sempre estar tirando alguma vantagem, não vantagem olha nesse o sentido, Walter mas assim, aí. está aprendendo alguma coisa com uma conversa e muitas vezes também é importante para relaxar nesse ambiente da escola, aquela conversa mole para boi dormir, né? Brincadeira, um papo gostoso, divertido, isso também faz parte e tem que acontecer, né? Claro. A gente não precisa estar sempre recebendo informações, tirando, né, conteúdos de uma conversa. Tem que sempre equilibrar isso, né? É verdade. E Daniela,
Olha, já adiantando um pouco as coisas, né? E esse tema da aula de hoje, né, que a gente vai tratar sobre a diversidade cultural, não é mesmo? Tem aparecido em diversos locais, né? Tem, sim. Os meios de comunicação têm insistido muito nisso, né? As novelas, que às vezes eu assisto, né? Também têm apresentado temas assim, né? Os PCNs também insistem nesse ponto. E por que isso, Daniela? Será que é moda ou é necessidade mesmo? Na verdade, Glorinha, tem as duas coisas. Um tanto de moda, um tanto de necessidade. Mas a diversidade cultural, ela vem sendo cada vez mais uma necessidade dos tempos de hoje, né? Não a diversidade cultural, mas o respeito a essa diversidade. A diversidade sempre existiu, mas cada vez mais os estudiosos, pesquisadores, vêm discutindo a importância de se ler sobre isso, de se olhar o outro e se respeitar o outro, a outra cultura, um outro povo, de forma que apresente uma certa tolerância, que apresente o respeito a essa diversidade, né? Então, eu aposto muito mais na necessidade do que na moda. Eu acho que a moda de ser politicamente correto, a moda de respeitar o outro, essa moda, ela veio muito da necessidade, né? Ou seja, a necessidade está impondo uma forma de se comportar no mundo. Infelizmente, não é todo mundo ainda que está aderindo a isso, né? Ainda tem muitos grupos, muita gente que desrespeita o diferente, né? Mas é uma necessidade dos dias de hoje. Ô, Daniela, e é neste ponto que nós temos que prestar atenção, porque é por isso que é importante trabalhar esse tema com as crianças, né? Elas devem começar cedo a questionar, a refletir, a tomar posição diante do diferente, né? Você não acha? É verdade. Né? Com Foi certeza. esperar ficar grande, né? Não. Maria. Não dá para esperar muito tempo não, né? Na verdade, é essencial realmente começar a trabalhar o tema da diversidade com as crianças pequenas ainda na escola. Mas um momento bem importante é começar a ver as diferenças entre as próprias crianças. Sim. Por exemplo, eu convivo na minha sala de aula com pessoas de raças diferentes, de gêneros diferentes ou de condição social diferente da minha. Essa é a primeira diversidade com a qual as crianças vão estar tendo contato no seu dia a dia, ainda pequenas. Mas é importante que elas percebam que existem essas diferenças e percebam mais ainda, que é importante e demais de importante respeitar essas diferenças. Porque a gente corre o risco, muitas vezes na escola, de trabalhar o diferente como se fosse uma coisa muito exótica, uma cultura muito distante, um espaço longínquo, outro tempo, e acaba esquecendo que a diferença não é só com o exótico, com o distante, mas a diferença se dá no cotidiano, em relação às pessoas que convivem com a gente. Muitas vezes a gente acaba conhecendo pessoas que respeitam, por exemplo, muito os esquimós. Sim, os esquimós têm que viver do jeito deles, têm que respeitar a cultura, a forma como eles conseguem os alimentos, enfim, que eles produzem a cultura deles. Essas pessoas respeitam, por exemplo, os esquimós que estão lá longe, mas não conseguem conviver com uma colega de trabalho que tem uma postura de vida, uma forma de encarar o mundo muito diferente da sua. Então, a gente tem que equilibrar. A diversidade cultural não é só o que está lá distante, longe da gente, mas sim aquela diversidade do cotidiano, que faz parte da vida da gente no dia a dia, né? Sim. Legal. Ô, Daniela, olha só. Eu adoro, sabe, você estava falando ali, eu adoro piadas e tal. Gosto de contar e de ouvir, de dar boas risadas. Mas de um tempo pra cá, algumas piadas têm me incomodado muito, sabe? Eu também tenho ficado incomodada, Walter. Muito incomodada e faz tempo. Mas que tipo de piada tem te incomodado? Por exemplo, outro dia, veja a confusão. Estávamos numa roda de amigos, depois do trabalho, e um colega começou a contar uma piada sobre negro, sabe? Havia 2 colegas negros na roda e eles visivelmente ficaram chateados, né? Até deram umas risadinhas para não perder os amigos, deram uma disfarçada, mas eu percebi que eles não gostaram. Eu fiquei incomodado com isso. Eu acho que você tem toda a razão. É o tipo da piada que também não me agrada. Aliás, ultimamente, eu não tenho conseguido achar graça de
quase nenhuma piada. Piadas que falam da mulher, que a mulher não sabe dirigir, que a mulher tem que estar sempre bonita, que a mulher só serve para isso ou para aquilo, ou em relação aos homossexuais, em relação aos negros e negras, como você falou, ou qualquer outro tipo de diferença que ocorra na sociedade. Essas piadas têm me desagradado e muito, né? E faz com que a gente se sinta desconfortável, né? Na roda, entre amigos, a gente não se sente à vontade com isso, né? Mas olha, Daniela, nem são só piadas, viu? Existem ditos populares mesmo que são terríveis e que a gente ainda ouve por aí, não é mesmo? Por exemplo? Quer ver? Deixa eu pensar em um... isso é coisa de português, quando alguém erra alguma coisa, por exemplo. Ou, isso é programa de índio, quando alguém faz um passeio que não está muito adequado, não é mesmo? Ou, amanhã é dia de preto, como se somente os negros tivessem que trabalhar no dia seguinte, não é mesmo? Essas expressões também me deixam bastante desconfortável, sabe, Daniela? É verdade, Glorinha. E isso por quê? Porque essas expressões, a maioria delas, foram criadas em outro momento histórico. E essas piadas ou ditos populares em relação aos negros e negras, por exemplo, elas têm origem no Brasil colônia ainda, na época da escravidão. A escravidão sendo considerada como algo normal, né? Como algo que fazia parte do cotidiano. E elas foram incorporadas à cultura brasileira e foram vindo e vindo até os dias de hoje. E por mais que atualmente não caibam mais no mundo de hoje nenhum tipo de piada como essa, as piadas permanecem e fazem rir muita gente, né? Mas o mais incrível, Daniela, é que até pessoas legais acabam usando essas expressões ou rindo de piadas preconceituosas, né? É verdade. Isso acontece com frequência, né? Até porque as pessoas, como você está dizendo, legais, né? Elas também foram criadas dentro de uma forma, dentro da cultura do nosso país, né? E é a cultura do nosso país que imprime esses preconceitos nas piadas, nesses ditos populares e tal. Então, mesmo essas pessoas fazendo questão de não usarem essas expressões ou piadas, muitas vezes elas dão aquela escorregada e acabam no cotidiano cometendo essas gafes, né? Uma forma de a gente estar sempre treinando essa postura legal é fazer um extremo e constante policiamento das nossas próprias atitudes. Cada vez que a gente dá uma escorregada, para refletir, conversa com a gente mesmo, né? E tenta superar esse tipo de atitude. Uma outra forma interessante é cuidar para jamais repetir esse tipo de piada ou de expressão popular na frente de filhos e filhas ou diante de alunos e alunos, né? Essa postura faz com que as crianças, no seu crescimento, deixem de ouvir essas expressões, essas piadas e automaticamente elas deixam de existir na vida deles e passam a não usá-las. Dessa forma, a gente vai construindo cidadãos, cidadãs muito mais conscientes da diversidade e do respeito que se deve ter a elas, né? Daniela, sabe? Eu tô achando que trabalhar esse tema é necessário mesmo, sabe? Não é só moda, não. Mas, enfim, como que a gente faz isso, então, dentro da sala de aula, não é mesmo? É verdade. Na sala de aula, a gente vai ter outros desafios, né? É mesmo. Como, por exemplo, é importante selecionar com as crianças quais culturas a gente pode pesquisar, pode estudar. Mas também é importante a gente saber sobre o que pesquisar de cada cultura. Vocês não vão conseguir na escola pesquisar sobre toda a cultura de um povo, em outro espaço ou em outro tempo, né? É preciso que a gente selecione algumas categorias. Por exemplo, o vestuário, né? Como uma determinada sociedade constrói as suas roupas, que material usa, que tecidos, né? Enfim, qual a utilidade que essa sociedade dá para as roupas. Se você escolher várias sociedades e comparar sempre o vestuário delas, você vai estar compreendendo a ideia de diversidade que existe aí, né? Mas é importante que antes da gente levar para as crianças a ideia de conhecer a cultura diferente de outra sociedade, não esqueçam, é importante que elas possam trabalhar a diversidade existente aqui, entre eles, na sala de aula, o diferente do cotidiano, né? Então é importante partir das diferenças existentes entre as próprias crianças, né, Daniela?
É verdade, Walter. Sabe por quê? Porque senão as crianças acabam aprendendo que devem respeitar o distante, mas não respeitar quem está próximo, né? E isso é um cuidado que a gente tem que ter. O mesmo respeito com um colega que é diferente de mim aqui na sala é o respeito que eu vou ter com o diferente que está distante de mim, de outra sociedade, de outra cultura, né? Mas será que com tanto respeito pelo diferente, a gente não acaba aceitando até o que não é legal? Quer dizer, em nome do respeito à diversidade, eu tenho que respeitar uma pessoa que não respeita as outras. É verdade. Nossa, Maria, você foi fundo nessa questão, hein? Isso aí, Maria. Que Legal. nada. Isso foi filosofia, não foi, Foi não, Walter? filosofia. É. Mulher. Sua Obrigada. cabeça está pensando muito aí, Maria. Eu fazendo filosofia. Mas, Walter, está dentro da minha cabeça, sabe? A minha cabeça que está muito pensante ultimamente. É verdade. Pensar é bom, pensar é muito bom, porque faz a cabeça sair do local, querer descobrir coisas novas, né? E essa atitude da Maria, essa forma dela pensar e de fazer a pergunta, me remeteu a outra questão. Quais os limites do respeito que temos que ter? Até onde vai o respeito que eu devo ter por outra cultura, por outra sociedade, por uma pessoa diferente de mim? E essa é uma resposta e uma atitude difícil da gente chegar. Porque, vejam, eu não consigo respeitar, por exemplo, um marido que bate na esposa. Porque, na verdade, o ato dele bater na esposa está ferindo todos os direitos das mulheres do mundo inteiro de terem o respeito dos maridos, dos homens, seja lá do que for, né? Mas também não posso aceitar, por exemplo, a mulher que aceita apanhar do marido, por quê? Porque ele é o marido e ele tem direito de bater na mulher. Quer dizer, o respeito à diversidade, o respeito a uma forma de ser diferente, de pensar diferente, deve ir até onde essa forma de pensar, essa cultura, não fere a dignidade das pessoas. Mas, enfim, trabalhar dessas questões do cotidiano, discutido, deixado claro para as crianças que o respeito é importante para quem a gente convive, né? É hora de ampliar para o mundo esse respeito à diversidade. E trabalhar agora, assim, com outras sociedades, outras culturas, né? Através de pesquisa com as crianças, ampliando, então, essa relação de respeito à diversidade que a gente está querendo levar para a escola. É verdade. Daniela, então quer dizer que na prática, né? Primeiro a gente faz as crianças se observarem, né? Para elas perceberem as suas próprias diferenças. Isso. E depois você disse que é importante ampliar a observação sobre outras culturas, não é mesmo? E como que isso pode estar acontecendo? A gente deve começar assim, Glorinha. Sim. Primeiro, fazendo com que as crianças participem da escolha de outras culturas, de outras sociedades para serem estudadas. E como eu falei ainda há pouco, a gente não deve estudar a sociedade inteira, seria impossível na escola fazermos isso. A gente deve começar a selecionar algumas categorias. Ainda há pouco eu dei o exemplo do vestuário, né? Pegar o vestuário e comparar o vestuário das diferentes sociedades. Devemos, então, observar as diferenças na forma de organizar o mundo que uma cultura tem e que a diferencia de outras culturas. Como fazer isso na escola? É uma discussão interessante para a gente ter aqui. Porque, por exemplo, se ainda há pouco eu puxei a categoria vestuário, a gente agora vai ter que elaborar outras possibilidades. Que outras categorias a gente consegue ter em diferentes sociedades para fazer um exercício de comparação entre elas. Eu gostaria que todo mundo pensasse sobre isso. Vou pedir para o Walter, a Glorinha e a Maria também pensarem isso. E depois do intervalo, a gente conversa sobre elas. Tá legal. Tá? Oba. Vamos lá? Intervalo. Tá, show. Yeah. Então, pessoal, voltando do intervalo, deu para tomar um cafezinho e trocar algumas ideias sobre outras categorias que a gente pode estudar e comparar as sociedades? Acho que a Maria, o Walter e a Glorinha aqui trocaram umas ideias bacanas, né? Com as ideias aqui. Pensar em alguma outra além do vestuário? Olha, eu pensei e acho que a produção e o uso de roupas vai mostrar algumas diferenças e até semelhanças, né, Daniela? É verdade. E além dela? E além dela,
mas também pensei em outra categoria, o lazer, por exemplo. Ah, Como as pessoas dos mais diferentes lugares usam seu tempo de folga. Ou como elas se divertem, por exemplo. Né? Boa legal. pergunta. Nossa, eu só podia pensar O nisso Walter já está mesmo. pensando no futebol dele, né, Walter? Como é que elas vão se divertir também? Lazer é uma categoria interessante. Só tem uma dificuldade. Muitos historiadores e historiadoras não aprofundaram muito a pesquisa sobre o lazer nas diferentes sociedades. E, às vezes, vira um tema difícil de se encontrar fonte para trabalhar com as crianças. Não significa que a gente não deva trabalhar. Aliás, a falta de fontes faz com que a gente desenvolva alternativas de trabalho com as crianças, né? Legal. Entrevistando pessoas, enfim, outras formas, né? Bem interessante trabalhar também. Legal. Ô, Daniela, Ah. uma categoria interessante seria a alimentação. Né? Alimentação. Verdade, de- Maria. Descobrir como as pessoas de diferentes culturas produzem seus alimentos, o que gostam de comer, né? Boa, boa. Legal, né? A gente verdade. consegue, a partir da alimentação, comparar as sociedades, tá certo? Olha só, me veio uma ideia, professora. E também a questão da religião, não é mesmo? Parece que seria muito interessante pensar como as pessoas de diferentes culturas organizam suas rezas, suas crenças, seus templos. Você não acha? Nossa, a religião é interessantíssima. Né, Walter? A religião está na base da cultura da Base maioria dos da povos, cultura. né? Sim. Então é interessante, é uma categoria incrível de trabalho. Vocês levantaram algumas categorias interessantes. Vamos rever, então. Vocês falaram em religião, alimentação, lazer, ainda há pouco eu falei de vestuário, e eu gostaria ainda de colocar outras possibilidades, ó. O trabalho, como as sociedades organizam o trabalho, o transporte, a vida das mulheres, a vida das crianças. É claro que na escola a gente precisa selecionar algumas dessas categorias, não tem como trabalhar todas elas com as crianças, né? O ideal é que a gente fique no máximo em 6 categorias, para dar um fôlego para as crianças lerem, entenderem, produzirem textos, né? A gente podia agora aqui selecionar umas 6 categorias, né? Vamos Vamos selecionar. lá, Daniela. Olha, Cada eu, um por exemplo... escolhe 2. Legal. Eu vou começar Ah. escolhendo a vida das crianças e o lazer. A vida que das legal. crianças e o lazer. Legal. Ah, olha só, Daniela, eu escolho religião e vida das mulheres. Ah, Maria, o que você pensou aí? eu escolho o vestuário e... será que eu posso pensar em uma outra categoria que não está na lista? Legal! Qual? O que você pensou aí? Eu pensei em educação na escola. Olha, boa, hein? Boa. Como as Muito diversas boa. sociedades organizarem a educação das suas crianças. Excelente! Uma categoria bem bacana. Bacana. Legal. Vamos ver, então, como a gente pode organizar essas categorias que o Walter, a Glorinha e a Maria levantaram aqui pra gente, né? Eles falaram, então, a vida das crianças, lazer, a religião, a vida das mulheres, o vestuário e a educação. A gente fez uma espécie de tabela, porque a tabela é interessante para as crianças poderem anotar em cada espaço as observações sobre cada uma das categorias que elas escolheram com a professora, com o professor lá na escola, né? Vocês têm que reparar que tem uma coluna em branco aqui. Porque até agora, eu e a turma aqui só escolhemos as categorias de estudo. Ainda não definimos quais sociedades a gente vai estudar. Na medida que a gente for fazer isso, aí sim a gente coloca as sociedades aqui e a gente vai ter uma tabela de 2 entradas. Se a gente quiser relacionar a vida das crianças com um dos povos que a gente vai escolher, a gente caminha até o povo, vida das crianças, e tem aqui a observação sobre essa categoria. Vocês topam escolher umas sociedades comigo aqui, nessa coluna vazia? Aham. Sim, Daniela. Quem gostaria de começar? Deixa eu ver. Eu, por exemplo. Ah. Eu quero escolher os árabes. Os árabes? Por que só. os árabes? Sabe por quê? Eu acho que o povo árabe é muito interessante. Eu gostaria de conhecer melhor a cultura deles. Legal. Olha, E você- algum povo indígena brasileiro, o Guarani, por exemplo. O povo Guarani, legal. Ah, olha só, Ah. Daniela, eu quero os chineses do dia de hoje, sabe? Por que os chineses atuais e não os antigos? Ah, Daniela, você não viu que o governo brasileiro está intensificando as suas relações comerciais com o governo chinês? Verdade. Então, eu acho que é muito importante a gente estar compreendendo como que se dá a cultura desse povo hoje em dia, não é verdade? Interessante, verdade. Os chineses nos dias de hoje, Sim. bem bacana. É. Eu gostaria de sugerir algumas outras sociedades. Sociedades que levassem o trabalho a pensar em outros tempos também. Legal. Por exemplo, como se organizavam os homens na pré-história,
Os homens e as mulheres na pré-história. Claro. Legal. E também, por exemplo, como o povo viking se organizava no período em que dominou boa parte da Europa, né? Essas duas sociedades vão levar o trabalho para um outro tempo. Isso é interessante também, né? Não ficar só no tempo presente. E também é fundamental, a gente não pode esquecer, que uma sociedade que tem que ser estudada com as crianças é a nossa, é a que nós vivemos, é o dia de hoje, o nosso fazer cotidiano, para que a gente possa comparar a nossa cultura com a dos outros povos. Muito bom, muito Vamos ver legal. como ficou, Daniela, então. é muito legal, porque tem culturas do presente e do passado e também de diferentes lugares do mundo. Será uma boa mostra da diversidade cultural, né? É legal, Vamos é isso fechar. mesmo. Essa é a ideia, né? Nós, em relação aos outros, nos tempos de hoje, mas também nos tempos passados, né? Legal. Fecha bacana, sim. É. Vamos ver como que vai ficar essa tabela agora? Vamos lá. Vamos lá? Os povos que a gente vai pesquisar. A gente, a nossa sociedade, né? Os árabes, que foi a ideia do Walter. Os guaranis, a ideia da Maria. Os chineses, um povo pensado pela Glorinha. E as duas sugestões que eu trouxe, os vikings e os povos pré-históricos. Vejam que interessante. Quando a gente organiza a tabela desse jeito, com os povos ou as sociedades colocadas aqui, e aqui as categorias, a gente consegue estabelecer um monte de relações com as crianças. Vamos ver quais. Por exemplo, a gente quer ver como está organizada a nossa sociedade, através dessas categorias, né? Através da vida das crianças, do lazer, da religião, das outras categorias que são a vida das mulheres, o vestuário e a educação. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar o seguinte: como é a vida das mulheres nas mais diferentes culturas, nas mais diferentes sociedades através dos tempos. Então, a gente vai poder fazer uma outra comparação, uma outra relação. A vida das mulheres na sociedade nossa, de hoje em dia, na sociedade árabe, de hoje em dia, na sociedade guarani, atual, na sociedade dos chineses, dos dias de hoje, na sociedade viking e pré-histórica do passado. A gente consegue, então, fazer essa leitura aqui verticalizada. A vida das mulheres em diferentes espaços e lugares. Ou o vestuário em diferentes espaços e lugares. Enfim, cada categoria em diferentes espaços, né? E tempos. E também a gente consegue sempre fazer essa leitura horizontal, que é conhecer mais sobre uma determinada sociedade em vários aspectos. Essa tabela permite que a gente faça com as crianças uma série de relações. E são fundamentais que se faça essas relações. Não só que se pense em preencher a tabela, mas que se tenha um momento específico para trocar essas informações e estabelecer todas essas possibilidades de relações com as crianças. É verdade. Legal, né? Bacana. Bacana. Conversando com vocês aqui, me lembrei de um fato que ocorreu comigo numa terceira série. Mesmo? Fazendo esse trabalho com as crianças. Sim. E a gente estava pesquisando exatamente o povo Guarani, Maria, Olha, que você trouxe de o Guarani, exemplo aqui. Deus Legal. Posso contar para vocês? Pode, deve. Claro. Ótimo. Então, vamos lá. A gente estava lá pesquisando sobre como viviam os Guaranis na reserva Guarani aqui do Paraná. Né? E daí, convidamos uma das mães que trabalhava na Secretaria de Educação com os índios, com a educação indígena, para vir contar para as crianças como era o cotidiano das crianças na reserva. Bom, essa mãe sugeriu para a gente que a gente escrevesse cartas para as crianças, contando sobre o nosso jeito de fazer escola, o nosso jeito de se vestir, o nosso jeito de viver, enfim. E as crianças, então, escreveram cartas, todos os meus alunos lá da terceira série, e mandaram para as crianças da Reserva Guarani. Quando chegou lá, as crianças ficaram alucinadas com as cartas e imediatamente organizaram as respostas, né? Contando também sobre a forma como eles viviam lá na reserva, né? Então, me lembro assim de dados interessantíssimos. As crianças contavam assim: na hora do nosso lanche, a gente vai tomar banho no açude, depois a gente corre ao redor do açude e tem uma floresta atrás, e quando a gente volta para a sala, a gente está muito sujo. Quando as cartas das crianças da Reserva Guarani chegavam aqui na escola, os meus alunos pegavam e ficavam malucos com a ideia. O que é açude? Como pode tomar banho no açude na hora do recreio?
quanto tempo eles têm de recreio? E isso virava uma nova pesquisa em sala, né? Eles iam ter que descobrir o que era o açude, quanto tempo deveria ser o recreio deles. Enfim, as cartas iam e vinham. Até que numa determinada altura dessas trocas, as crianças da reserva mandaram presentes para os meus alunos e alunas. E esses presentes eram coisas que eles produziam lá na cultura deles. Colares, cestinhos de vime, enfeites, machadinhas, enfim, coisas que eles produziam no seu cotidiano. Quando as crianças receberam esses presentes, ficaram alucinadas, né? Estavam extremamente felizes. E vejam o que acontece. Elas resolvem, então, comigo, que também querem mandar presentes para as crianças da Reserva Guarani. E foi muito interessante, eu achei a ideia maravilhosa e disse, ótimo, vamos sim. E combinamos que para o dia seguinte elas trariam de casa os presentes que gostariam de mandar. Eu fiquei extremamente surpresa na aula seguinte, porque quando eles chegaram de casa com os presentinhos para as crianças, eles tinham ido na FUNAI e comprado colares de índio, cestinhas de índio, enfim. Eles tinham trazido presentes para enviar para as crianças da aldeia Guarani, presentes vindos da cultura indígena. E daí, então, eu parei, no momento fiquei meio sem saber o que fazer, olhei para eles e disse, gente, será que as crianças da aldeia Guarani gostariam de receber presentes da sua própria cultura? Será que eles não gostariam de saber do que nós brincamos, do que nós gostamos de fazer? E foi um aprendizado para lá de interessante, porque algumas crianças resistiram. Pensavam assim, mas se eles mandaram presentes de índios, a gente tem que mandar presentes de índios também para eles. E essa discussão levou um bom tempo sendo feita, até que eles compreenderam. E daí, lá foi a nossa cultura para a Reserva Guarani. Brinquedinhos do Paraguai, esses de pilha, né? Foram também papéis de carta, canetinhas que escreviam com multicores, brilhosas, cheirosas, enfim, bonequinhas. Teve uma menina que mandou 2 Barbies, nunca vou esquecer, praticamente novas, né? Todas roupinhas cor-de-rosas maravilhosas e tal. E lá se foram os presentes, então, da nossa cultura para as crianças guaranis. Esse trabalho foi extremamente marcante, eu tenho até hoje guardado na minha casa as cartas, né, das crianças. Esses meus alunos que eram da 3ª série já estão agora na faculdade, né? E até hoje, quando às vezes eu encontro eles, eles lembram das cartas. Foi uma coisa extremamente significativa. E, aliás, não impossível de ser feita por qualquer escola. Na Secretaria de Educação de todos os estados do Brasil, tem o Departamento de Educação Indígena. E eles têm uma disposição, sim, de estabelecer essas trocas com as crianças das reservas organizadas. Qualquer escola, em qualquer parte do país, pode tentar entrar em contato e produzir esse material, essas trocas com as crianças. Bacana. Não foi legal esse trabalho? Bacana. Nossa, Legal, né? surpreendente Muito legal. mesmo, Daniel. Foi. Essa troca toda, né, é importante. Foi uma pena que nunca mais eu consegui fazer nesse nível de intensidade. Ah, que pena. Até ocorreram outros, sabe? Mas as crianças nunca conseguiram se envolver tão profundamente assim. Como se envolveram. Dessa vez. Foi um trabalho muito marcante. Poxa, que legal. Legal, né? Vamos ouvir uma história agora, pessoal? Vamos lá, né? Vamos? Sim. Legal. A história que eu escolhi para a gente ouvir hoje é uma história muito bonita, que vai contar sobre um povo que está espalhado pelo mundo inteiro. Ninguém sabe direito de onde veio, para onde vai. Um povo que sofre um preconceito danado em diversos lugares do mundo, mas que continua forte, preservando a sua cultura e que é uma cultura que deve ser estudada. Os ciganos. É hora da história! É hora da história! Essa história chama-se Os Ciganos. E essa história é do Bartolomeu Campos de Queiroz. Tá? Vamos começar? Vamos. Então vamos lá. Os ciganos deixaram a Índia. Alguns diziam que iam em busca do caminho do sol. Escutei de outros que eram filhos de grandes florestas e procuravam uma passagem para as minas de ouro do rei Salomão. Outros falavam que vinham das terras da Espanha ou das areias de Portugal. Cortaram o mar, guiados pelo brilho das escamas de sereias, escondidos nas noites. Eu não sei de onde vinham, nem para onde iam, só sei que os ciganos surgiam. Como num sonho denso e distraído,
os ciganos montavam suas tendas em terreno vago, geralmente perto de um descampado das igrejas, sabe? Enquanto pelas frestas de portas e janelas, tantos olhos os vigiavam. Nascia assim, de repente, como a morte, uma vila colorida que se aninhava naquele povoado antigo. A presença dos ciganos mudava muito o ritmo da cidade. Portas eram fechadas, roupas não dormiam nos varais e nem os cavalos ficavam soltos pelos pastos. Essa maneira milenar que os ciganos tinham de estar no mundo, nascendo em cada chegada e morrendo em cada partida, incomodava os habitantes da cidade, sempre a perseguirem o eterno. Nas noites, forte música saía das cabanas dos ciganos e, percorrendo a cidade, invadia os ouvidos de todos os moradores, promovia sonhos. Em volta do fogo, eles dançavam e mais dançavam, entre sons de violinos e guitarras. Das suas bocas partia um canto tão diferente que até mesmo o silêncio parava para escutar. Os ciganos partiam na madrugada e acordavam logo que o sol anunciava a linha do horizonte. Eles eram enamorados da luz. Sem mágoas e sem ressentimentos, desfaziam a colorida vila com a mesma euforia que chegaram. Sumiam breve, escondidos na poeira vermelha da única estrada que se levantava às suas passagens. Entre frestas e portas e janelas, tantos olhos os acompanhavam, agora com desalento. Ninguém sabia aonde iam, se voltavam para o Egito ou se tiveram notícias pelas cartas do baralho das minas de ouro do rei Salomão. Que história encantadora, não? O mais incrível é que o autor, ao escrever essa história, fez uma coisa fantástica. Ele dividiu cada página em duas partes, uma parte clarinha e uma parte mais escura. Você tem 3 formas de ler esse livro. Se você só ler a sequência da parte clara, você vai ler a história dos ciganos. Se você só ler a parte mais escura, você vai ler a história de um menino de uma cidade do interior que se relaciona com o povo cigano. Tem um sonho de morar com os ciganos. Se você for lendo página a página, a parte clara, a escura, a clara, a escura, você tem uma outra história, que é o tempo todo um menino vivendo a chegada e a partida dos ciganos na sua cidade. Não deixe de conhecer, é maravilhosa. E vamos agora, então, às dicas de estudo. Vamos lá, dicas de estudo. Procure conhecer a revista Continente Multicultural. Ela é uma revista editada em Pernambuco, não é muito comum de se encontrar mais para o sul do país, mas tem um site www.continentemulticultural.com.br. As matérias que estão nessa revista geralmente também estão colocadas no site, porém o mais bacana é que ela traz informações sobre a cultura do país inteiro. Tudo bem, ela meio que direciona para a cultura nordestina, mas ela amplia para o Brasil e traz também informações fantásticas sobre o continente africano e sobre outros lugares do mundo. Vale a pena mesmo conhecer outros pontos de vista sobre a cultura brasileira. Na aula de hoje, estudamos a diversidade cultural. Vimos quais os limites do respeito que temos que ter. E o limite é aquele que não agride a dignidade das pessoas, aquele que faz com que todas as pessoas se sintam respeitadas na sua forma de ser. Até a próxima!